12 de março de 1867 às 12 horas, foi batizado no dia 31 de maio de 1867. Isto aqui é um bocadinho esquisito. Ou havia alguma influência sobre o padre, ou quer dizer, aqui não aldrabaram as datas, porque haveria um mês no máximo para ser registado, e foi mais tempo, por isso como o registro correspondia com o batismo, haveria aqui alguma influência de alguém. O pai é o Germano Brandão, que era da Sé, natural do Porto, da Sé. A mãe era a dona Laurentina Ferreira de Almeida Brandão. Moradores na Rua da Bela Vista. Neto paterno José da Cruz Brandão, que foi o padrinho, e da dona Doroteia Honorata Brandão, também do Porto. E neto materno de João Monteiro de Almeida e dona Margarida Firmina Ferreira de Almeida, que madrinha, da Foz do Douro. Embaixo estão as assinaturas. E pelo que se vê, esta assinatura é a assinatura da madrinha, da avó materna, e tem uma letra bastante bonita para a época. Porquê é que eu digo isto? Porque há um pouco a ideia, muitas vezes, de que Raul Brandão teria uma origem muito humilde, de pessoas sem grande cultura, sem grande educação, sem grandes posses. Eu aí também não concordo de maneira nenhuma com isso. Isso não foi hoje aqui dito por ninguém, mas é uma ideia mais ou menos que vai vingando e que eu acho que não pode ser. Primeiro, no registro de batismo, tanto a mãe como a avó, as duas avós, têm dona. Só tinha dona quando tinha algum estatuto, senão não tinha dona nenhuma. E a assinatura que aqui está demonstra que efetivamente teria que haver, pelo menos a senhora tinha andado a estudar para saber assinar desta maneira. Este é um pequenino texto que surge, que me diz que é morto o avô, proprietário de um brigue. Um brigue é um barco que tanto serve para pesca como serve para transporte, pelo menos na altura. O custo atual hoje de uma pequena média traineira são 200 mil euros. Com fator de correção para 1903, porque é o máximo que eu consigo, é o máximo que está publicado, são 4.631,11, dá como valor deduzido para um barco no final do século 215 mil euros. Se o avô tinha um barco e era o dono do barco, e se tinha 215 mil euros, hoje em dia, quem tiver 215 mil euros tem algum dinheiro, não é muito, mas pronto, mas tem algum, não é? Portanto, efetivamente, na realidade, haveria algumas posses da família. O segundo é do texto dele, de um texto que consta do livro O Essencial, de Raul Brandão, escrito por Machado Pires, que me diz aquele que andou no colégio e o mundo atroz e brutal com que se depara no Colégio São Carlos, no Alto da Rua Fernandes Tomás. Ora bem, se ele vai para um colégio, vive aqui na Foz e vai para o colégio, para coisa, depois foi para o liceu e foi para a universidade, desculpem lá, santa paciência, tinha que ser de uma classe no mínimo média. Esta planta é uma planta de 1871, por isso 4 anos depois do nascimento de Raul Brandão, em que eu pus ali entre parênteses que Teles Ferreira, porquê? Porque Teles Ferreira foi um militar que teve a ver com a planta melhor que temos toda a cidade do Porto antiga, que é de 1892, mas nesta, que é este plano hidrográfico da Barra do Douro, Teles Ferreira também colaborou. E, efetivamente, se formos ver aqui nesta ampliação, nós temos dentro do círculozinho a casa. Ao lado temos esta zona toda, vamos ver se eu consigo ir lá com o rato. Toda esta zona aqui é o largo da igreja. É hoje o que é o adro da igreja. Muito maior do que aquilo que ele é hoje. E muito maior porquê? Porque, entretanto, eu pus aqui a azul, o dispensário da Foz, Casa dos Pobres, ainda não está construído. Por acaso, felizmente, há bocadinho, estava a entrar para aqui, estavam-me a confirmar que a construção do dispensário, que é de anos 20, entre 20 e 30 do século passado. A casa do Raul Brandão, ou para mim a casa dos avós, está ali. Como ruas principais, na época, teríamos a Rua de São João, que está aqui a vermelho, temos aqui a Rua da Boa Vista, ou neste caso já da Bela Vista, aqui a azul, e temos aqui embaixo, quer dizer, o Passeio Alegre. Depois daqui do cruzamento da Rua de São João com a Rua da Boa Vista, com o Passeio Alegre, teremos a Estrada do Ouro,
como muito bem foi aqui focado. Esta planta de 1892, aparece-me aqui a casa perfeitamente marcada, e isto é uma vista agora do Google, a casa está no mesmo sítio. Por isso, digamos, quer dizer, não há dúvidas nenhumas, a casa existia, e existia à data em que Raul Brandão nasceu. Este é um pormenor, quer dizer, aparece-me outra vez a mesma situação, e aparece-me aqui uma coisa que muitas vezes, às vezes dizem, que é esta zona toda que está aqui a amarelo, é uma zona toda que foi destruída, foi demolida nos anos 30, 40 do século passado, para fazer a rampa da igreja. Porque o acesso à igreja era pela Rua de São João, pelas escadas ao lado da casa onde Raul Brandão nasceu, e não havia mais nada, porque, quer dizer, aquela passagem que há hoje de cá de baixo, lá para cima não existia. Essa, já Raul Brandão tinha morrido quando se fez. E, efetivamente, isto é lógico, porque cá em baixo nós temos que ter noção de que do Passeio Alegre era o mar, era a praia, era a areia. Por isso, digamos, quer dizer, a igreja ligar à areia não tinha grande interesse. A Viúva, o jornal, notícias, estariam todos enganados. Esta fotografia que está aqui é da inauguração da placa que aqui está, e que há uma coisa que eu queria dizer. Eu não conhecia o trabalho do Joaquim Pinto da Silva, mas ele foi buscar muitas coisas que eu também fui buscar. Palavra de honra que ele não copiou por mim e eu também não copiei por ele. Efetivamente, foi buscar as mesmas coisas. O Jornal de Notícias que traz isto é do dia 15 de fevereiro de 1940, é do dia 16 de fevereiro de 1941, ele está lá fora num painel, e aqui é engraçado porque a placa fala em homenagem do Jornal de Notícias em 1940. Eu o 40 compreendo, o 40 é um ano esquisito, quer dizer, era o ano das comemorações, e disto, aquilo, dos 600 anos, mais não sei quantos, mas, efetivamente, não deve ter tido tempo, não deve ter havido tempo, ou a placa não ficou pronta, ou choveu, ou qualquer coisa do género, e, portanto, não deu jeito. E a placa foi colocada no dia 15 de fevereiro de 1941 no local, na presença da viúva que esteve no local e com palavras ditas na altura por Juliano Ribeiro, um jornalista do Jornal de Notícias, que diz: foi aqui que Raul Brandão nasceu, nesta casa na Foz, próximo à Cantareira e junto dos pescadores que ele tanto amou. Eu costumo um bocado a crer que a esposa dele, tendo vindo aqui várias vezes, etc., quer dizer, que efetivamente, se a casa onde ele nasceu não fosse esta, ela achasse que se deveria colocar a placa a dizer que era ali que ele tinha nascido. Agora, ela na placa só diz que ele nasceu ali, não diz que ele viveu ali, nem que ele trabalhou ali. Portanto, que digamos, quer dizer, acho que efetivamente convém fazer essa distinção. Um bocadinho do recorte do jornal fala aqui que onde é que diz isso? Que o senhor, que a esposa do Sr. Manuel José Ferreira, que era quem na altura ocupava a casa, a mostrou com muito orgulho à Dona Maria Angelina Abreu Brandão. Portanto, quer dizer, efetivamente não há qualquer dúvida que esteve. Depois encontrei esta fotografia, que eu já me tinha mostrado por causa de Ramalho Ortigão, em que me aparece a Enseada da Foz com uma vista urbana e da igreja. Ela não, eu tenho pena dela, não tem, a digitalização que eu tenho não tem grande qualidade e, portanto, eu não consigo ampliar o suficiente, mas dentro do oval está a casa em si. E a frente urbana, que nós aqui vemos, desta frente urbana aqui, efetivamente a única coisa que aqui está, que na realidade corresponde ao que hoje temos, é a casa da família do Visconde Pereira Machado. Não há mais nada. Casa esta, que é aquela casa junto da rampa ou junto da entrada para a Bela Vista, quem está de frente para a igreja para subir do lado esquerdo. O Visconde Pereira Machado é muito engraçado, porque ele não era Pereira Machado, ele era Machado Pereira. Mas enganaram-se e por isso ficou conhecido pelo Visconde de trás para a frente. Mas isto também era na altura, digamos, em que, digamos, quer dizer, havia aquela história que vocês todos conhecem de foge cão que se não fazem tubarão. E o cão perguntava, mas para onde se não fazem bisconde? Portanto, digamos, quer dizer, efetivamente, na realidade, isto era complicado na altura. Mas melhor ainda, temos esta fotografia. Esta fotografia é dos finais dos anos 30. Porque já temos os obeliscos
colocados no Passeio Alegre. E a fotografia é muito engraçada porque diz que faz a integração da Igreja da Foz com os obeliscos, e faz. E a casa que aparece por baixo da Igreja da Foz é a casa do Raul Brandão, ou é a casa onde ele terá nascido. Está aqui perfeitamente marcada, o que faz com que toda aquela zona da frente, e que é a casa dos Sousa Guedes, e a casa ao lado, não existisse ainda nesta altura. A seguir temos os pequenos excertos dos pescadores, que já aqui foi focado, mas temos a Foz é para mim a Corguinha. Isto eram os limites da sua Foz. O Joaquim Pinto da Silva diz que ele nunca se refere à igreja, ou só se refere à igreja uma vez pelos sinos. Bem, mas há outra coisa a que ele nunca se refere, que é o castelo, a não ser aparecer aqui o castelo como um dos limites da sua Foz. E há outra coisa a que ele nunca se refere, que é o farol de São Miguel do Anjo. Porque o farol de São Miguel do Anjo não pode ser aquele que aparece num texto que o Joaquim Pinto da Silva focou, e que eu também vou focar, por uma razão muito simples, é porque ele já não funcionava, não é? Portanto, não dava luz. Conheço ainda também, como ontem, todos os cantos da casa da minha avó, as escadas com um cabo de navio a servir de corrimão. Ou seja, quer dizer, a casa tinha 2 pisos, e o corrimão era cá dentro. Tudo bem. Todo dia sentadas, portanto, digamos, quer dizer, a casa ter 2 pisos, a casa da avó tinha. Esta também tem. Ao lado da casa, que subia em socálculos pelo monte, e está cá o monte em letra minúscula, subia também uma escada de pedra em patamares até lá acima. Do quintal mais alto que os telhados, via-se o mundo. Era dali, saltando o muro, que eu partia para excursões maravilhosas através do Pinheiral do Laje. Eu aqui é quase a única coisa em que eu discordo. Eu admito que ele partisse daqui, porque esta escada ao lado da casa, e esta é de fora, para mim é a escada de acesso à igreja. Esta outra descrição, que a foto está viva e que o Joaquim Pinto da Silva já apresentou, e que fala nos varais à rede até à Corguinha. Isto é uma descrição saudosista, a muitos anos de distância do tempo em que ele aqui viveu, e que tem referências múltiplas. Cá aparece o tal monte com letra grande, aparece-me a grande fonte de granito, ao pé do António Luís, que ninguém, pelos vistos, sabe quem é, a nossa velha casa com degraus de pedra. Ora bem, as casas na Cantareira, com degraus de pedra, ainda hoje existem 2, pelo menos. Do lado de fora, ainda há 2 casas, que nós depois vamos ver, que o têm. E até à Corguinha e ao Largo Farol, o mar embala ao cabedelo. O farol era este. São 2 fotografias do farolim, e, efetivamente, nesta altura, porque o farolim de Felgueiras só ficou a funcionar em 1866, já de certeza absoluta que era a ele que ele se referia. A minha casa, e esta é que eu penso que é a casa dele, é na descrição que ele tem nos pescadores sobre as mulheres, e que ali de frente são uns tanques, onde 20, 30 mulheres sais arregaçadas lavam a roupa suja. Pegada à minha casa fica a do Moutinho, viela escura, trapos, peixe e 10 famílias numerosas. E do outro lado a fonte de granito, por onde passam as raparigas com as mãos da cinta e o cântaro de barro equilibrado à cabeça sob a rodilha. Esta fotografia, e estas 2 são repetições, correspondem ao sítio onde o tanque está, neste momento. Eles tiveram várias localizações, e ele hoje está um pouco mais para Poente, mas não é muito longe deste local, e esta das lavadeiras. Este diapositivo é atual. Isto é um conjunto de fotografias unidas, apanhando toda aquela frente, em que, na realidade, aparecem aí 2 ovais. O Raul Brandão deve ter escrito parte da sua obra, e a casa onde ele deve ter vivido é num desses 2 ovais. Ou é de um lado ou é do outro. Isso aí é que eu, palavra de honra, não consigo saber, porque pela descrição anterior... meu Deus, desculpe lá. Doutor, como é que isto vem para trás? Não. Não, pá, mas... espera que eu já sei. Está bom, está ótimo. Espera aí, deixa-me só fazer assim aqui.
Pronto, está aqui, isto não vai para trás. Pela descrição que faz, não há dúvidas nenhumas que a casa dele, em relação à outra, ou fica para a direita ou para a esquerda da fonte. E, se ficar para a esquerda quem está de frente, eu admito que seja o tal 61 que é referido e que foi referido aqui pelo Joaquim Pinto da Silva. A seguir temos aqui as notícias da colocação de uma placa na casa. Está aqui a placa foi feita, como já foi dito, é um trabalho escultórico de Henrique Moreira e foi inaugurado no dia 15 de fevereiro de 1941. Está aqui o Jornal do Comércio do Porto, de 16 de fevereiro em 15 de fevereiro, a dizer que vai ser inaugurado. Depois aparece aqui, em 16 de fevereiro, já contando a inauguração, e desta contagem de inauguração diz aqui, o Juliano Ribeiro: foi aqui que Raul Brandão nasceu, nesta casa na Foz, próxima à Cantareira e junto dos pescadores que ele tanto amou. Aqui penetrou nos mistérios das coisas e aqui criou as primeiras ideias que o levaram a focar a vida dos trabalhadores, dos pobres. Juliano Ribeiro diz ainda mais. Daquela casinha, da sua varanda, miradouro do primeiro andar, aprendeu a amar a Foz. Esta Foz há 50 anos, adormecida e doirada, a Cantareira, no alto monte, depois do farol, e sempre ao largo, o mar diáfano ou colérico foi o quadro da minha vida. Não há dúvidas que pelas fotografias que se viu anteriormente, da casa dos avós ele via perfeitamente o mar, porque o que estava à frente era muito mais baixo e, portanto, digamos, ele podia ter esta visão. Está aqui esta é o Notícias, que aparece com mais ou menos a mesma situação. Aparece-me aqui, outra vez, também o Notícias da Folhas 3, com mais uma homenagem sobre a situação desta homenagem. Outra vez, e na Folha 2, e aparece-me aqui um texto muito interessante de um outro grande jornalista da altura, já aqui focado também, o Armando Gonçalves, que, muito comovido, evoca o alto espírito do escritor. Admirou-o pelo seu talento e, mais talvez, pelo seu coração. Aquela homenagem era um verdadeiro imperativo moral. Tinha de fazer-se. Lamenta que a obra do fulgurante escritor, que não seja conhecida do povo, que ele tanto amou. É preciso que essa obra se divulgue, que se faça de uma grande edição popular. É preciso que os trabalhadores conheçam o escritor, que melhor lhes traduziu a alma, dando com vigor e relevo o calvário das suas vidas. Não há dúvidas que acho que é uma belíssima descrição sobre o assunto. Aqui temos ainda o 1º de janeiro, também com a mesma situação, e passamos à inauguração do monumento em 12 de março de 67. Temos aqui o monumento. Isto é uma obra de Henrique Moreira a nível escultórico e uma obra do arquiteto professor Rogério Azevedo a nível da parte da arquitetura. 1º de janeiro, no dia 12 de março, fala que se irá inaugurar. 1º de janeiro, no dia 13 de março, apresenta uma fotografia da inauguração que foi feita ainda pela viúva do escritor, por isso já muito próximo, que já